Espera aí que ainda não deu o sinal. Tem que dar o sinal que vai gravar. Ai, ai. Boa tarde, meus irmãos. Agora sim. Meus irmãos do Seja Barra. Boa tarde, nossos irmãos via internet. Boa tarde, os espíritos amigos que estão conosco. Boa tarde, os nossos irmãos desencarnados que estão aí na plateia também compondo o nosso estudo da tarde de hoje. A gente começa sempre lendo um trechinho. Eu vou ler o trechinho ou você? Posso ler? Leia. Sabe? Você lê e faz a prece inicial, tá? Vocês vejam que é por isso que tem muito lugar que a gente acha que está vazio. Não está vazio não, não é, Leila? Tá tudo cheio. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e se o insucesso te ameaçar, com o desespero, anda ainda aí e espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é a lei de amor. E o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta, que irá travar, avançando prejudicado. Tudo tem um tempo, e o tempo é de Deus, né? O tempo não é nosso, é que a gente não sabe. Vamos lá para a nossa prece, então. Elevando nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui presentes, com saúde, em paz, em busca da nossa reforma íntima, em busca de boas reflexões para que nós possamos, de fato, vivenciarmos o Espiritismo e uma vida pautada na doutrina cristã, nas palavras de amor de Jesus. Permaneçam conosco, espíritos amigos, que aqui se encontram, orientando os nossos trabalhos. Muito obrigado, graças a Deus. Meus irmãos, hoje o estudo vai ser muito, como todo estudo espírita, né? É muito instigador, porque vai falar desse processo da regeneração. Aliás, o livro que nós estudamos é sobre o amanhecer de uma nova era. Nós estamos vivenciando já o mundo da regeneração, mas hoje, especificamente, esse capítulo fala das nossas lideranças, que o mundo todo está passando por um processo que a gente imagina que a regeneração vai ser uma coisa bem complicada, porque o ser humano ainda continua como o ser humano do século XVI, né? Aquele ser humano egoísta, voltado para o poder, voltado para os valores transitórios da vida. Então, nós vamos caminhar um pouquinho hoje hoje é 11 de abril de 2024, o capítulo 3, nós estamos estudando o capítulo 3, hashtag 7, é o nosso 7º encontro. Planejamento de atividades espirituais é o que chama esse capítulo 3. E a segunda parte desse capítulo, que nós vamos estudar hoje, fala da morte súbita dos pensamentos destruidores e as reações positivas no texto de Marcos, Fim dos Tempos, Marcos, capítulo 13. Então, vamos lá. Começa aí você. Começo. A gente, porque nós estamos com um convidado nosso hoje, o André Luiz, ele já é palestrante da casa, e daqui a pouco eu vou explicar por que ele veio hoje participar do nosso estudo. Diretamente do nosso lar, né? Diretamente do nosso lar. Então vamos lá, só lembrando, na aula passada nós começamos esse capítulo, lembram? Onde os trabalhos começaram lá, a espiritualidade ficou vendo no telão, acompanhando aquela sessão na casa espírita, muito interessante. Aqui a gente está dando continuidade, né? Então, depois do diálogo das duas mulheres, onde os pensamentos destrutivos tiveram morte súbita, lembram daquelas moças que ficaram fofocando e a gente falou sobre isso? Tinha lá numa figura uma moça falando no ouvido da outra, espantada. Então, a gente está continuando daí, né? Depois do diálogo das duas mulheres, onde os pensamentos destrutivos tiveram morte súbita, entendemos que a mensagem do bem é interpretada de acordo com o interesse e compromissos morais de cada um. Olha só, várias pessoas, se a gente parar para perceber, têm uma mesma experiência.
Só que o registro daquela experiência, se ele vai ser negativo ou não, depende da percepção daquela pessoa. Então, o mesmo fato pode acontecer com várias pessoas diferentes. Não sei, né, uma separação que a gente sabe que é temporária, de uma pessoa próxima da família, um revés financeiro, alguém que foi injustiçado porque falaram mal ou acusaram indevidamente. Então, não é o ato em si que vai trazer aquela determinância, né, de que você vai ficar infeliz porque fizeram isso com você, mas a forma como nós registramos. Então é interessante, eu achei muito interessante essa parte, porque fala o seguinte, ó, entendemos que a mensagem do bem é interpretada de acordo com o interesse e compromissos morais de cada um. Tem pessoas que qualquer coisa, né, espirraram do lado, já está reclamando, já está falando mal do outro, já está falando que é falta de educação, e tem outras pessoas que falam saúde. Então isso tem a ver com o que está dentro de cada um, né? O atendimento começou com uma imensa fila de pessoas aflitas que vieram à reunião, a fim de solicitar-lhe diretrizes e auxílio, conforto e amparo espiritual. É aquela velha história. Quem chega aqui, chega pelo amor ou chega pela dor. E me parece, pelo que falam, que a maioria de nós aqui chegamos não muito pelo amor também, mas pode ter sido aquela cutucada da dor que fez com que nós tivéssemos o despertar. E quando você tem um ponto de luz, como qualquer religião, né, que se preste a trazer o benefício para a humanidade, a trazer uma explicação, né, que conforte o ser humano nas suas dores, é um ponto de luz. Obviamente as casas espíritas também, a gente encontra aqui o amparo espiritual. Então as pessoas vão às reuniões, nós viemos aqui buscar auxílio e de quebra, né, nós somos ao mesmo tempo remanejados para um caminho que de repente nós estávamos nos afastando, por isso da dor. Parece às vezes que a dor, na verdade, é aquele tapinha que o universo dá para a gente voltar para o caminho correto, né? Então você está indo para um caminho completamente oposto da sua diretriz, do seu planejamento reencarnatório, você está se comprometendo cada vez mais, aí vem aquela dor que é um tapinha, mas é aquele tapinha para te reorganizar, né? Então, o expositor aqui está falando sobre o palestrante, o expositor e o seu mentor espiritual permaneceram às ordens de cada um, enquanto a sala se esvaziava. O trânsito de desencarnados tornou-se mais expressivo, porquanto logo depois haveria reunião especial para atender às necessidades variadas. Aqui a gente sabe como é que chama-se essa reunião, né? Como é que a gente chama aqui? Atendimento fraterno. Cada lugar vai ter ali uma nomenclatura própria daquela casa espírita. Aqui nós chamamos de atendimento fraterno, tem gente que chama de acolhimento, tem gente que chama, enfim, independentemente da nomenclatura, a intenção da casa é a mesma, acolher e trazer uma mensagem que geralmente é de um médium inspirado pelos mentores daquela casa. Então, quando tem um médium aqui, no atendimento fraterno, pode ser Iracia, Denise, quem faça o atendimento fraterno, não há incorporação, né? Aqui é diferente, né, a dinâmica de trabalho, mas os médiuns estão muito inspirados mesmo. Não sei se vocês reparam, no atendimento fraterno, tem muito tempo que eu não vou no atendimento fraterno, mas até o ambiente fica mais leve quando você entra, parece que a gente sente um impacto. Na casa espírita a gente entra, já tem um impacto. Onde tem o atendimento fraterno com um médium ali, né, com a pessoa, com o trabalhador da casa que está ali amparado pela espiritualidade, parece que o impacto é maior ainda, a gente sente, eu não sei se é um odor diferente também, é a energia do lugar. Porque tem mediunidade do cheiro também, né? Pois a gente sente realmente, quem tem a mediunidade, né? Então percebe um odor diferente, vibrações diferentes. Então, meus irmãos, a gente sempre sublinha alguma frase interessante do texto, porque nós sublinhamos aí solicitar-lhe diretrizes, auxílio, conforto e amparo espiritual. E o Daniel falou muito bem, a gente quando chega na casa espírita, a gente vem buscar alguma coisa. Ninguém deixa os seus afazeres, a sua vida lá fora, para entrar numa casa espírita, para fazer um curso, para assistir uma palestra, para ir no atendimento fraterno. Nós buscamos a religião, de modo geral, como recurso para nos ajudar a nos tornarmos mais fortes, a fim de enfrentarmos os desafios da nossa própria existência. Então, a gente sublinhou isso
porque o tempo todo a Joana e o Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo, que o nosso livro é do Manuel Filomeno, eles usam a didática de contar os casos que estão acontecendo lá na casa espírita, até a fala do mentor. Então a gente destaca algumas coisas, porque vocês vão ter o livro e vão entender o que quer dizer cada coisa dessa, né? Assim, então, quando a gente está na casa espírita, a gente sabe que cada um de nós que viemos aqui temos uma necessidade especial. Por exemplo, quando eu busquei a casa espírita, eu busquei porque a minha mediunidade estava muito ostensiva e eu não estava sabendo lidar com ela. Então, eu busquei a casa espírita, que foi o recurso que eu encontrei do meu equilíbrio moral e espiritual. Outros buscam porque estão doentes de algum jeito, outros buscam que vão buscar conhecimento. A verdade é que os espíritos dizem que nós não somos maus. Nós somos o quê, Dani? Ignorantes. Ignorantes, no sentido de ignorar. Então, quando você entra num estudo da casa espírita, você começa a despertar para outros conhecimentos que até então você não tinha prestado atenção neles, né? Então, vamos lá. Vivenciamos um grave período no mundo. Entidades generosas apontavam os lugares que deveriam ser ocupados, enquanto uma suave melodia no ar envolvia os recém-chegados. Eu acho que enquanto aí está escrito errado. Aí, no caso, Onde é que está? aqui enquanto é junto, enquanto, né? Mas tudo bem, de vez em quando vai aparecer um errinho que a gente escreve, um olha, o outro olha, e a gente não vê. Na hora que a gente põe aqui na telinha, que a gente vê. É aí que vê, não tem jeito. Aí que a gente percebe. Então, enquanto uma suave melodia no ar envolvia os recém-chegados. A transmissão foi suspensa e o venerável mentor explicou-nos: a instituição que estivemos vendo em plena atividade servir-nos-á de sede para a ação durante os próximos 30 dias. Esperamos sejam suficientes para o atendimento aos compromissos que nos dizem respeito. Neste grave período de transição, aí nós sublinhamos, porque é o ponto alto da mensagem aí do mentor, né? Neste grave período de transição planetária para mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas, e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Então, esse grave momento que os espíritos dizem que a humanidade vai passar, nós já estamos passando já há algum tempo. É que o tempo na dimensão espiritual é completamente diferente do nosso. A gente gostaria que já estivéssemos no mundo regenerado. Qual é a diferença entre o mundo de provas e expiações para um mundo regenerado? Os espíritos nos dizem que é a propensão ao bem. No mundo regenerado, teremos ainda espíritos ignorantes, no sentido de ignorar. Mas todos os habitantes do mundo regenerado, ou seja, todos nós seremos propensos ao bem. Essa é a diferença. Porque ainda temos muitos espíritos nas sombras de si mesmo, muitos espíritos fixados nas sombras de si mesmo, porque todos nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Mas quando a gente se fixa nas nossas emoções desequilibradas, nas nossas paixões desequilibradas, as nossas atitudes não refletem o homem propenso ao bem, mas um homem extremamente egocentrado, né, egoísta, voltado para si mesmo e para os valores transitórios do mundo. Como é que está a paisagem do mundo hoje, Dani? Tá conturbada, né? Eu acho que está um pouco nebulosa, mas é aquela conturbação necessária à mudança. Toda mudança
né, conflito, ela né? é conflituosa. Agora, olha que interessante, tudo é transitório, né? A Lila falou, olha, esse momento é transitório, né? A gente já vai para a regeneração, e a ignorância do ser humano também é transitória, porque se a lei é de progresso, todos, fatalmente, inevitavelmente, inexoravelmente, não tem como o espírito falar, eu não vou progredir. Ele progride dia a dia. Mais rápido, menos rápido, de acordo com o livre-arbítrio dele, mas está progredindo. Eu me lembro que tinha um palestrante, né, Sérgio Nóbrega, ele tem muito tempo que não vem aqui. Ele falava o seguinte, uma coisa que eu nunca mais esqueci, se a pessoa, ela declinar do estudo, ela não quiser progredir, ela não quiser fazer nada, escolheu, não vai progredir, ainda assim ela está progredindo, porque aquela postura dela pode causar um desconforto, uma dor mais à frente, e ela vai se arrepender de não ter utilizado de modo adequado o tempo dela. E ainda que a pessoa fique parada na janela, olhando só a vida passar, está progredindo, está aprendendo, entre aspas, alguma coisa. Então, tudo é transitório, a ignorância também é transitória, tendo em vista a lei do progresso, que é uma das leis divinas que são perfeitas e não tem como a gente escapar. Das leis dos homens se escapa, das leis de Deus é impossível. É verdade. E a vitória será sempre do bem, é que os espíritos dizem para a gente que o mal por si só, ele não se sustenta, ele não existe. O que existe é o bem, é o nosso Pai Criador, Deus do amor. Fomos criados para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser bandido, mal amado, para ser doente, para ser triste, para ter depressão. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para o amor e a felicidade. Mas as nossas escolhas é que trazem esse desconforto, como disse o nosso querido Dani aqui. E é transitório, porque a vitória é do bem. O bem, ou seja, o mal, como diz mesmo Manuel Filomeno de Miranda, o mal não existe. O mal é uma negação transitória do bem. Um dia o mal será bem. Por isso que o Deus do mal, é Lúcifer, né, o demônio que for, é o que vem da luz, né? Lúcifer é aquele que vem da luz, ou seja, até o rei do lado de lá, entre aspas, ele veio da luz, que é o que vem da luz, não foi isso? Exatamente, então criado por Deus. E volta para a luz. Um detalhe que é muito interessante, a gente não pode esquecer. Gente, nesse contexto, parem para pensar comigo. Não tem pessoas que falam, mas essa pessoa fez o pior nessa vida, não é? O ato mais hediondo possível. Não vamos ficar imaginando isso porque o pensamento é energia, né? Mas, enfim, imagina uma pessoa que tenha feito uma das maiores maldades. Não é concordar com a maldade, pelo contrário, saber que é ignorante, saber que tem que responder de acordo com as leis daqui da terra e também certamente já está respondendo pelas leis divinas. Mas até esse indivíduo, que pode ser o pior da sociedade, um dia vai ser um espírito crístico. Pararam para pensar nisso? Vai ser um espírito perfeito, querendo ou não. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nessa perspectiva quando formos acusar o outro. Não é concordar com uma ignorância ou uma maldade. Não é concordar, é saber que está errado. Mas que ainda esse sujeito que está em erro vai ser um espírito perfeito. E é nosso irmão. Então, vamos lá. O despertar, vai você. O despertar da verdadeira fraternidade. Então, olha só, essa parte é muito bacana, né? Dá-lhes vós mesmo de comer. Eu achei que fosse aquela parte de Jesus, eu tive fome e me deste o que comer, estive preso, aquela é sensacional. Então, enfurecidos e revoltados, as fileiras do mal agridem com maior ferocidade aqueles que lhes emaranham, né, os ardis. Ultimamente, eu tenho que confessar uma coisa, a minha vista, não sei o que, falaram que a vista cansada, falam isso, que depois dos 40 você passa a ter vista cansada. Eu não consigo mais ler troço pequeno. E quando o negócio fica aqui também, já está começando a ficar estranho. Nunca tive problema de leitura. Então, aqueles que lhes emaranham nos ardis como se fosse possível driblar os planos divinos. Eu acho que eu vou botar tudo negrito sublinhado, vai ser tudo importante, que vai ficar mais fácil de ler. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes. Olha só que interessante, né? Decorrência da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações.
Mas agora, as graves problemáticas são internas em todos os países, produzindo prejuízos inesperados nos povos que, infelizmente, ainda não despertaram para a verdadeira fraternidade. Olha que coisa interessante. Primeiro, como se fosse possível driblar os planos divinos. É impossível, porque os nossos planos são falhos, os planos divinos não. A espiritualidade superior trabalha, inclusive, com uma precisão mais do que cirúrgica, porque uma precisão cirúrgica nossa é falha, de qualquer forma. A espiritualidade trabalha com planos infalíveis. Então, obviamente, se estiver ao alcance da espiritualidade, buscar um objetivo, eles não vão falhar em buscar esse objetivo, a não ser que não seja permitido por conta das leis superiores, perfeitas e as leis divinas, né? Olha que interessante, teve um caso que Dr. Bezerra de Menezes, de repente, você me ajuda, não me lembro qual é o livro. Se você lembrar, eu vou contar o caso. Você fala, porque é ruim falar e não dar referência, né? Mas era o seguinte, Dr. Bezerra de Menezes estava numa ajuda a um encarnado aqui da Terra. Ele veio em dupla lá com outro espírito superior, falando, olha, vai ter um desencarne de um irmão nosso, e nós estaremos lá no centro do Rio. O desencarne é para acontecer num atropelamento por um bonde, na época do bonde, né? Então, nós estamos lá para, primeiro de tudo, se Deus nos permitir, evitar o acidente e conceder a ele uma moratória. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Se nós não conseguirmos, pelo menos estaremos lá para ampará-lo nesse momento de dificuldade. Aí veio aqui a incursão, aí veio o cara do bonde, e o sujeito do bonde estava lá, e propositalmente ele estava distraído, porque ele andava muito distraído, ou seja, até a pessoa que comete o ato que é negativo para o irmão, tem, em algumas situações, o seu planejamento organizado para isso. Pode ser uma lição, não estou dizendo aqui que está no planejamento fazer o mal ao próximo. Não, não está no planejamento de ninguém. Mas ele veio com essa propensão para poder aprender alguma coisa. De repente, depois disso, ele tomou uma cautela absurda e numa próxima vida, ele veio ser um cara que trouxe uma segurança do trabalho para nunca mais acontecer um descuido desse. A gente não sabe. Mas, enfim, veio a incursão aqui, eu estava lendo aquilo, eu pensei, pronto, doutor Bezerra vai salvar o cara. Doutor Bezerra veio para cá, não é à toa, logo quem veio? O cara está salvo. E o cara desencarnou. Né? Aí falaram, olha, não tem problema, a gente não conseguiu atingir o nosso primeiro objetivo, mas o outro também era um objetivo, vamos ampará-lo. Ampararam e estava tudo dentro do planejamento divino. O plano A, o plano B, o plano C, não erra. A espiritualidade superior. Eu não sei se é no livro Nas Fronteiras da Loucura, porque Nas Fronteiras da Loucura, que é do Dr. Bezerra de Menezes, é do Manuel Filomeno de Miranda, teve aliás. Teve um desencarne de um rapaz que caiu com um carro num rio, não teve? Isso, teve o desencarne daquele rapaz que estava bebendo com os amigos. Alguém já leu aqui Nas Fronteiras da Loucura? Gente, quem não leu precisa muito ler, muito. Então tem vários casos. E aí aconteceu que aquele menino, o doutor Bezerra, foi chamado pela vozinha do menino, a avó do menino, que percebeu que ele estava bebendo demais e ele estava dirigindo, ele estava levando os colegas. Então, ela percebeu que ia acontecer um desastre. Então, ela correu atrás do doutor Bezerra, pediu ao doutor Bezerra, pelo amor de Deus, me ajuda a convencer o meu neto de não dirigir depois daquela beberragem toda. E eles também tentaram de tudo. Tentaram lá criar um adormecimento para o menino, para ver se ele caía antes de assumir o volante, né? Mas não teve jeito, era do livre-arbítrio do menino. Ele não aceitou nenhum tipo de ajuda. Pegou o carro e foi parar lá no fundo da lagoa, e aí doutor Bezerra entrou para ajudar a resgatá-lo. Tem isso também, que às vezes os espíritos fazem tudo, nos advertem, meus irmãos, e a gente não ouve a advertência, a gente tem intuição. Eu já tive isso também uma vez. Eu saí de um curso de inglês lá em Belo Horizonte. Eu saí mais cedo, que eu ia até aqui com o Zé Luiz num outro programa. E eu falei, eu vou sair antes da turma toda sair, ali na Praça da Liberdade. Quem conhece Belo Horizonte sabe aquela praça. Aí eu falei, não, eu vou sair mais cedo, porque eu vou chegar em casa, vou me arrumar e tal. Mas eu tive uma intuição que eu não deveria sair mais cedo. Mas aí eu saí assim mesmo. Teimou.
Teimei. Aí quando eu chego lá na porta da saída do curso de inglês, tinha um cara assim estranho na beirada, e eu senti uma sensação assim esquisita, mas eu falei comigo mesmo, mas que preconceito meu, gente. Só porque o moço está mal vestido, eu vou achar que ele é bandido, né? Eu me critiquei. Falei, não, isso aí é preconceito da minha parte. Aí passei pelo moço e fui atrás do meu carro. No que eu passei, e eu vi que ele vinha atrás. Aí eu falei, vou apertar o passo, né? Aí apertei o passo, eu estava quase correndo e eu sentindo até que ele estava muito próximo de mim. E aí eu corri, quando eu cheguei perto do meu carro, eu falei, não vou abrir esse carro, porque o homem estava quase do meu lado. Aí eu dei uma volta na praça correndo, correndo, sério mesmo, E não correndo. tinha ninguém nessa praça, que eu fico imaginando, assim, Não tinha para falar, olha ninguém. só, tá me precisando. 8 horas da noite, ou 15 para as 8 da noite. Aí eu não sei se tinha, eu nem vi. Eu corri na praça, dei a volta, e entrei para dentro do meu carro, porque eu tive mais perna do que ele, tá? Eu corri, foi muito. Entrei dentro do meu carro. Quando eu entrei dentro do meu carro, tranquei a porta, assim, o cara já estava na minha janela. Felizmente, naquela época, ele não tinha revólver, não tinha arma, não tinha nada. Ele ficou batendo. Talvez ele quisesse até me pedir alguma coisa e não me fazer nenhum mal. Mas eu me assustei Aham. tanto que eu peguei o carro e saí, eu tremia inteira. E eu falei, meu Deus, por que eu não ouvi a intuição? Eu ouvi a intuição, mas a gente não aceita, né? A gente acha que está errado e tal. Então a gente ouve os sinais e a gente tem que aprender a respeitar a intuição que a gente tem, porque é o guia espiritual te falando, não faça isso. Não vai se dar bem, você não vai se dar bem, não faça, mas a gente faz, né? E com relação ao poder das armas, é outra coisa interessante aqui, Dani, que a gente sublinhou, porque a gente vê o armamento, né? Como se faz dinheiro com arma, para que serve arma, na verdade? É um questionamento que a gente faz, e Manuel Filomeno de Miranda fala aqui também. Para que serve uma arma? Não é para defesa. A arma é um instrumento, uma ferramenta de destruir a vida. Deveria ser para defesa. Para ser para defesa, na minha opinião, aí eu vou dizer uma opinião minha, deveria só ficar com os militares as armas. Mas a arma, ela foi possibilitada para qualquer um comprar. Então aí Muito ele delicado. fala, antes tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações. E a gente vê que não é solução à violência. Nós estamos sentindo na carne isso. Nós ainda estamos com 2 guerras enormes. É, a gente sente a dor dos nossos irmãos com esse problema de fazer guerra. Então, a arma, ao invés de nos ajudar na nossa defesa pessoal, ela está aumentando a violência. Para todo lado, todo mundo está armado, não é assim? E é interessante também que mesmo as nações, mesmo os militares, o interesse, tudo bem, tem aquele discurso de que o interesse é para poder resguardar a soberania da nação, resguardar a segurança nacional, só que se vocês virem um documentário do Michael Moore, alguém que conhece o Michael Moore, ele fez alguns documentários, não é? Fahrenheit 11 de setembro, ele fez Super Size Me, que criticava os fast foods. O Fahrenheit 11 de setembro foi um dos mais assim chocantes, porque ele demonstrou por provas, não era uma alegação, não era uma tese dele, ele trouxe provas de que as últimas grandes guerras, principalmente que os Estados Unidos acabou ali, né, combatendo, teve um interesse bélico que estava acima de qualquer outro interesse de segurança, sempre. Não era só o petróleo, não era só isso, era um interesse bélico. E como lá as grandes cabeças que chefiavam, né, não só a gente citou um país, mas outros também, né, para não ser injusto, nem ficar criticando o país A, B ou C, que não é essa a intenção aqui.
sempre os comandantes, entre aspas, né, dessas nações tinham lucros absurdos, porque ia ter uma guerra, meses antes se comprava ação lá das empresas que produziam. É impressionante. E teve um senador que ele fomentava, ele era a favor da guerra, falava, olha, você tem que se alistar, você tem que se defender o teu país, você tem que defender a liberdade está aí, né, passando risco no mundo inteiro. E aí o Michael Moore, se não me engano, ele chegou, foi no Fahrenheit isso. Senador, eu acho que o senhor está certíssimo. Eu tenho aqui uma ficha de inscrição. Só autoriza seu filho se inscrever para a guerra, agora. Ele está lá, ele falou que iria, você autoriza? Aí ele travou, gaguejou, quase desmaiou e cortaram. Ou seja, parem para pensar nessa questão da guerra, nessa perspectiva econômica. Só é a única que tem. Vai lá, tempos difíceis. Tempos difíceis. Que imagem forte, né? A fome dizima multidões na África sofredora. Em guerras tribais sem fim. Como em quase todos os países, as revoluções internas sacodem aqueles vitimados pelas ditaduras impiedosas. As religiões fanáticas estremecem, as finanças internacionais sofrem o impacto da incompetência de muitos administradores e as enfermidades de etiologia variada despedaçam corpos, mentes e corações confrangidos. Olha como é interessante isso, né? Ditaduras impiedosas. Sempre que não há equilíbrio, quando há concentração de poder e a finalidade de concentrar o poder é dominar, você tem uma ditadura impiedosa. Porque o poder ele é dividido, ele tem, no nosso padrão, no nosso sistema, né, um sistema de freios e contrapesos. Tem o poder executivo, que executa, né, que faz o que tem que ser feito, tem o legislativo, que traz a legislação, que fiscaliza o executivo e vice-versa, tem o poder judiciário. Quando você concentra em um dos poderes, independentemente de qual seja, você tem uma ditadura e as ditaduras são impiedosas, porque não há equilíbrio. O próprio universo ele age no equilíbrio. O nosso corpo, a todo momento, cada átomo do mundo material busca o equilíbrio. Então, tudo. Então, o nosso corpo busca homeostase. Quando a pessoa está desidratada, quando ela está desequilibrada, né, ela busca o próprio corpo se reajustar para encontrar o equilíbrio. Isso acontece também nas instituições humanas. A falta desse equilíbrio gera desmandos e ditaduras, via de regra, impiedosas. Religiões fanáticas, qualquer fanatismo, pode ser até um espírita fanático, é ou não é? Não respeitar outra religião, não considerar a outra como sendo também digna de igual respeito, como ele gosta que tenha um respeito para com a religião dele, né? Até aí não tem denominação religiosa. Qualquer fanatismo religioso não é religião, porque a religião, na etimologia da palavra, que vem do religare, do grego religare, busca religar a criatura ao Criador, o humano, o espírito imortal, ao grande Criador do universo, a força, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se essa, entre aspas, religião não traz essa busca por se religar ou religar a criatura ao Criador, não é uma religião. Se o indivíduo está criticando os outros, se ele está condenando, se ele está sendo injusto, não é de fato ali uma religião, não nesses termos que a gente entende aqui no Espiritismo. Não sei se a Leila concorda comigo. Claro, no sermão profético, eu estou caminhando um pouco mais, porque daqui a pouco o nosso tempo termina, né? No sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, referentes ao fim dos tempos, declara que se não fosse pelos eleitos que o Pai escolheu, as dores seriam muito mais terríveis. Então a gente questiona, poderia ser ainda pior? Pensa bem. Poderia, diz os Espíritos. Quem seriam esses eleitos? Se Jesus não viesse aqui, por exemplo, não é? Seria muito pior. Onde é que nós estaríamos? Se com Jesus vindo aqui falando, tá tudo errado, é para cá, não é para lá. Ainda assim, essa foi a interpretação que eu tive. Não sei se foi a mesma que você teve. Os enviados, os missionários. Tem muitos missionários na Terra. A Joana de Ângela tem uma frase que é interessante. Ela diz assim: o bem é tímido e o mal faz alarde. Você não vê notícias do bem, tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa,
mas o que é enfatizado é o mal. O mal, você liga a televisão de manhã no jornal, qualquer hora você vai ver assassinato, roubo. Você só vê notícias que degradam a humanidade. Que vendem, né? Porque É, isso prende a atenção das pessoas, infelizmente. dificilmente você vê uma notícia boa de pessoas que estão fazendo o bem, como todas as casas espíritas, todas as religiões estão empenhados em fazer o bem e transformar a humanidade. Então, quem Passei, seriam pulei. esses eleitos? Aí no Mateus 13, aí que a gente vai questionar também, vou pedir ao Andrezinho que está aqui para ele dar opinião nesse Mateus 13, versículo 13 a 20. Que Mateus fala assim: todos vos odiarão por causa do meu nome. Ele fala em nome de Jesus, né? Ele escreveu o que Jesus houvera dito. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas quem resistir até o fim será salvo. Então, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não entre sequer de novo em casa. Quem estiver nos campos, não volte para ir buscar a roupa. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que estas coisas não aconteçam no inverno, porque serão dias de horror, como nunca houve desde o começo da criação de Deus. Nem nunca mais se tornará a haver coisa igual. Se o Senhor não encurtasse aqueles dias, toda a humanidade se perderia, mas por amor dos seus escolhidos, encurtará aqueles dias, porque já vos avisei sobre tudo. Então, Mateus que fala do fim dos tempos, pela a leitura que a gente vê aí, parece que a gente está vendo o final dos tempos, né? Que é tanto horror, que eu fico imaginando aqueles nossos irmãos lá, recebendo bomba de Israel, os palestinos, né? Recebendo bombas e bombas, já morreram 30 mil palestinos, sem pensar nos horrores do Hitler, que matou milhões de judeus, sem pensar nos horrores da Segunda Guerra Mundial toda, da Primeira Guerra Mundial toda. São tantos horrores que a gente já assistiu, que a gente está... Aí a questão é o seguinte, Dani, eu quero perguntar o seguinte: isso daí é uma previsão que ainda vem ou uma previsão que já passou? Que ele falou, se o Senhor não encurtasse aqueles dias, toda a humanidade se perderia. O que você acha? Olha, eu acho que a gente... É interessante. Diga lá, André. Eu acho que não é nem passou e nem está por vir. A gente ainda está num resquício disso. Pela palavra, seria no passado. Pelo sentido da frase, seria no passado. Mas eu acho que não passou ainda esse período. O que vocês acham? Andrezinho, você quer falar um pouquinho? Boa tarde. Eu estou aqui nesse desafio, hein? Queria primeiramente dizer que meu nome é André Luiz, mas na hora de fazer o registro, eu acho que o tabelião foi sábio e não botou com Z, botou com S. Falei assim, igual não, botou de lado. Eu penso que, primeiramente, a gente está aqui diante de uma fala bastante metafórica, rica de simbolismo, mas que é um simbolismo que está dando para todos nós alguns caminhos, algumas atenções que nós temos que ter. Assim, a impressão que se tem inicialmente é que se os homens ficassem por si sós, né, os homens ficassem apenas pelos homens, eu penso que a gente perderia bastante o rumo. E na hora que a gente encontra que a nossa vida, como foi falado aqui o tempo todo, nós estamos sob o amparo divino, é justamente esse ponto de equilíbrio que vai nos orientar. Porque os horrores aqui tratados no texto, a meu ver, são os horrores da inferioridade humana, são todos reflexos das nossas imperfeições, das nossas incapacidades de amar. E os inferiores largados sozinhos, certamente, né, os imperfeitos, assim, melhor me colocando,
ficariam ainda razoavelmente perdidos, se não houvesse alguma luz que pudesse orientar o caminho. Tanto que ele, aqui no final, se o Senhor não encurtasse aqueles dias, toda a humanidade se perderia, dando-me a impressão de que é justamente a ação de Deus, a ação divina sobre as atitudes dos homens é que fazem, essas ações que fazem encurtar aqueles dias, é o que faz com que a gente mude o padrão. E a gente tem visto com frequência, no tempo recente, cada vez mais a necessidade de se ter projetado à nossa frente modelos que sejam modelos de segurança comportamental. Então, nunca foi, sempre tivemos a importância do Cristo na nossa vida, mas principalmente nessas fases, nesses momentos de regeneração, de transição para a regeneração, termos modelos de segurança é algo que nos dá um certo alinhamento comportamental para que a gente possa seguir. E aí a gente vai remontar, e eu falo isso com frequência, a Paulo, que no final da vida dele, ele levanta e percebe, ele não fala essa frase, ele não fala, penso eu até que propositadamente, ele fala inspiradamente por si próprio, quando ele diz, já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque ali ele percebeu que talvez em determinada situação, Paulo, agiria de maneira A. Mas ele já estava agindo da maneira Cristo. Ele já percebia que havia um entendimento, a sua lógica, o seu raciocínio estava cada vez mais próximo da maneira cristã de ver as coisas. Eu até estava ali sentado acompanhando a aula rapidamente, porque a aula é bem rápida. Tem uma frase do Chico que, se o pessoal da internet, não sei se ele consegue lá, Eduardo consegue? Botar pegar na internet uma frase do Chico? Vamos ver, né? Que ele diz assim, e vem absolutamente ao encontro daquilo que a gente está conversando aqui. Ele diz assim, Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Está cada vez mais longe aqui, viu? Cuidado. Mas é isso aí, meus irmãos. Vocês estão vendo uma amostra do André Luiz, peguei ele assim de improviso, e porque é o seguinte, no mês de junho eu preciso viajar para os Estados Unidos, meu marido está aqui, meus filhos moram lá, então eu preciso ficar um mês fora. E para não deixar o Dani sozinho aqui com vocês, não que ele está sozinho, que ele fala muito bem, ele dá conta, mas é para trazer o André para nós também, ele vai me substituir em 5 aulas. Então, só estou mostrando para vocês o gostinho dele. Eu só espero que quando eu voltar, vocês não me rejeitem, tá? Não troquem. É que nem aquela história de 2 cegos atravessando a rua, né? A gente vai ter que chegar do outro lado. Obrigado, viu? Então, meus irmãos... Muito bacana a reflexão, gostei bastante. E tem uma voz de interlocutor, né? Aquele cara de rádio. Eu gostei. Você é dessa área, não? Pô, que bacana, gostei. É piloto. É? Estou acostumado a voar. É. Então, voa mais alto, né? É verdade, bacana. Então, esse texto de Mateus, eu tenho a impressão que ele fala para muitos milênios ainda, né? A nossa evolução é uma coisa muito lenta. E, às vezes, a gente está vendo um mundo tão veloz, tecnologicamente falando, nós estamos vendo um mundo acelerado, mas o mundo moral, nós estamos sofrendo de uma anemia moral. A gente vê que os homens permanecem tão violentos quanto, né? E os objetivos das nações, como disse o Dani agora mesmo, é todo econômico, é ganhar dinheiro, não importa quem morra. Quando foi perguntado aos imortais, que Kardec perguntou se era necessário ter guerra, e os espíritos responderam sim, ainda é necessário a guerra no nível evolutivo que nós nos encontramos,
porque a gente chega no ápice da dor para perceber que aquilo não é o caminho. Então, a gente ainda necessita dessa guerra. Por isso também Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? O Cristo foi muito claro quando ele disse que a nossa evolução não seria sem dor, porque nós só aprendemos quando nós vivenciamos o amor. Como a gente ainda não conquistou o amor na nossa alma, porque o amor é uma construção, a gente ainda precisa da dor para entender o que é o amor. Quando a Joana diz assim, não sei se eu estou me fazendo entender, mas a Joana diz assim, quem encontrou Jesus jamais será o mesmo. Como o Dani falou aqui de Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus. Já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, quando a gente encontra o amor, quando a gente compreende esse potencial amoroso, que a gente sente a alma leve, como é bom a gente se doar, né, num ato de amor puro, quando a gente compreender isto, é que nós vamos mudar. Porque com armas a gente não muda ninguém. A humanidade já está cansada de tanta dor através dessas armas, dessa violência toda que nós estamos vivenciando. Então, se o Senhor não encurtasse aqueles dias, não importa se foi no passado, se foi agora ou se será, porque para Deus tudo é presente, se não houvesse a interferência da realidade espiritual nas nossas vidas, talvez a gente já tivesse exterminado com a humanidade toda pela nossa violência, pela nossa incúria. Dizem... Pode falar. É verdade, eu vou repetir rapidamente, porque como a gente está sendo gravado, e o nosso irmão aqui repete o que ele falou, Dani, você é melhor do que eu. A evolução científica, ela caminha de acordo com a evolução moral. Então, a espiritualidade traz os ensinamentos para a gente de acordo com a nossa capacidade moral de recebê-los, né, receber esses ensinamentos, sem nos comprometermos mais ainda. Então, é muito interessante isso. Aí o colega falou, nosso amigo falou, sobre a bomba atômica. A energia atômica, ela serve para muita coisa. Só que a época foi utilizada para destruir. Olha quantas utilidades não tem, não é, esse descobrimento. Muito mais adiantado. Mais moral, né? Muito interessante. É isso mesmo. E nós já estamos, se eu não me engano, pelo que a espiritualidade fala, na segunda moratória. Porque tinha uma data limite. Tem até um documentário muito interessante. Já viram? Data limite? Muito interessante. O Chico falou que nós estamos atrasados 50 anos. 50 anos. E aí era para ter acabado o mundo se não fosse regenerado até, sei lá, 10 anos atrás. Não deu, a gente não está regenerado. Deram uma moratória. Eu acho que a gente já está na segunda, se eu não me engano. Os eleitos, os seus eleitos são todos aqueles que se permitiram por ele eleger em razão da sua conduta e da sua dedicação e respeito às soberanas leis. É o que o nosso irmão falou. Então a gente sublinhou, porque os eleitos por Deus somos todos nós com a nossa conduta. Aqueles que entenderam a razão pela qual nós estamos aqui na Terra, que nós estamos de forma transitória e nós só levaremos daqui as conquistas morais e espirituais, esses que entenderam isso é que estão detendo a ignorância dos demais, né? Nesse painel de desafios e padecimentos,
pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das dificuldades sociais, das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda e da indébita utilização dos recursos públicos que deveriam ser aplicados a benefício do povo necessitado. Medidas equivocadas são tomadas sem que as causas da miséria sejam removidas pela educação das novas gerações, cada vez mais abandonadas na formação do caráter e no respeito aos direitos humanos, mediante leis justas e devidamente cumpridas. Então, aí é um discurso sério, meus irmãos, que a espiritualidade veio trazer para nós, de toda essa vivência ignorante que nós temos vivenciado. A desigualdade social está muito grande, e isso está atingindo a todos nós. Às vezes a pessoa diz assim, mas ele que se vire para lá, que arruma um emprego, né, naquela região insalubre, eles que procurem trabalhar para sair dessa situação, mas o vírus e a bactéria que prolifera lá vem para o prato da nossa mesa. Mesmo que a gente tenha recursos para combatê-las, elas vêm pelo ar. Então, nós estamos todos interligados. Não adianta nós ignorarmos, ficarmos nessa indiferença moral, né? A indiferença dos poderosos. A gente vê que todas as nossas lideranças mundiais parecem que estão indiferentes. A gente lembra aquela frase do profeta Isaías: acorda, ó tu que dormes. Parece que a gente está todo mundo adormecido. Tem um grande estudioso também da parapsicologia que ele disse assim: a gente não tem que preocupar em hipnotizar as pessoas para o bem, a gente tem que despinotizá-las, né? A gente tem que despertar as pessoas que estão hipnotizadas pelos valores transitórios da vida. Nós estamos, assim, sendo resgatados, ou não é, né? A palavra não é resgatado, é capturados, a palavra é capturados. Nós estamos sendo capturados pelo mundo da ilusão. A gente não percebe, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o quanto de ações nós fazemos no sentido da coisa nenhuma, como diz o outro. A gente fica buscando valores que não nos acrescentam nada. A gente fica capturados por este mundo da ilusão. Vamos lá. Os maus líderes. Fala aí, Maus líderes. O abençoado reduto doméstico perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Né? E a Joana fala muito bem disso. Né? Joana fala muito bem de tudo, mas nessa parte aqui de família, Joana traz um preparo, ela esmiuça a constelação familiar. Todos os livros Joana fala sobre família. Por quê? O que ela traz? Que a família é a célula máter da sociedade. Com base na família, nós temos os valores que são trabalhados naquele núcleo e que se expandem para a sociedade. Então, se a família está adoecida, é independentemente da formatação da família, né? Mas se a família está adoecida, a sociedade também estaria adoecida consequentemente. Então, o abençoado reduto doméstico perdeu o rumo, ou seja, a família perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Claro está que não nos compete censurar os infelizes administradores, mas sim lamentá-los, porque nós sabemos que pela lei de causa e efeito, a oportunidade que um governante tem, que um grande administrador tem de mudar o rumo da sociedade, e essa oportunidade sendo desperdiçada, quais vão ser as consequências da própria consciência desse administrador. Não precisa ninguém julgar, e nem deve, inclusive, mas a própria consciência vai cobrar. Então, possivelmente, eles volverão ao proscênio terrestre para recolher os calhaus e pedrouços que deixaram aguardando-os vestidos de dor e merecendo compaixão, não julgamento. Olha só como é bonito isso daqui, né? Merecendo compaixão. Ou, quem sabe, irão expungir
a culpa em dimensão inferior à Terra. Nem todo mundo vai para a transição, não, gente, para mundo de regeneração. Tem que ter esse pessoal que tem um bom raciocínio, que tem uma boa desenvoltura intelectual, para poder ser missionário lá num mundo novinho de provas e expiações, não é? Que já está aí recebendo muitos desses espíritos, assim como a Terra recebeu aí a raça adâmica. Então, ou quem sabe irão expungir a culpa em dimensão inferior à Terra, que desonraram, não é isso? Que desonraram e agrediram com a sua indiferença e crueldade. Então, opção pelo bem. Quer que possa continuar? Como sempre, os instrumentos de que nos utilizamos nas atividades desenhadas pelos nossos mentores serão sempre aqueles que se encontram no Evangelho de Jesus. O amor, a bondade, a compaixão, a esperança, a caridade. Não se vê espírito superior julgando ninguém, condenando ninguém. Não se vê. Então, se nós precisamos de bons espelhos, né? Olha para lá, eu quero ser igual àquele espírito superior. Que comecemos a ter, então, atitudes como as deles. A gente não para pensar nisso, né? Vem ali uma coisa errada, o que esse infeliz merece, tá vendo? Aí já começa, não só julgar, mas também condenar. E Hamed fala muito bem isso. Hamed, se não me engano, é nas dores da alma ou nos prazeres da alma, um dos dois livros. É só ler os dois, está lá, um dos dois está lá. Ele fala o seguinte: ai do homem que condena o seu irmão, porque quando ele julga o seu irmão e condena o seu irmão, ele no fundo, condena a si mesmo, atraindo o que ele condenou no outro para a sua própria vida. Quantas vezes a gente olha ali uma coisa que entendemos por inadequado, a gente fala que absurdo, essa pessoa aí vai sofrer, é causa e efeito. Não, nos dizeres espíritas mesmo, não, a gente já sabe o que está para essa pessoa, né? Aqui se faz, aqui se paga, ou numa próxima vida, mas deixa só ele. Aí já está com aquela intenção de julgar e de condenar. Às vezes não acontece de uma mesma situação parar na nossa vida, no nosso caminho, e a gente tropeçar naquele mesmo problema que o sujeito tropeçou, ou não é? Para a gente aprender a não julgar. Na hora vem a consciência. Poxa, critiquei, paguei pela língua. É o famoso paguei pela língua. Então, não fomos eleitos para o reproche, a reclamação e nem o revide, e sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade, em qualquer circunstância e condição. Aqui não está falando só para poder entender e perdoar os amigos, os parentes, o filho, a mãe, o pai, o irmão, em qualquer circunstância e condição. As provas e as expiações. Muitas armadilhas nos esperam. Situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto, em todos os momentos, o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Aí botamos um texto de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, a mensagem desse mentor que chegou naquela reunião, toda reunião espírita, toda reunião com Jesus, nós gostamos de repetir, é curadora. Nós estamos aqui curando as nossas almas, as nossas dificuldades. Então, muitas armadilhas a vida nos apronta, baseado nas nossas imperfeições, que hoje nós sabemos que nós atraímos, nós somos como um dínamo, nós somos uma usina de energia, e a gente atrai conforme as nossas escolhas e os nossos pensamentos. Por isso também não dá para julgar, como o Dani falou muito bem. Por isso Jesus falou: atire a primeira pedra, aquele que tiver sem nenhum pecado, sem nenhum erro, porque todos nós cometemos os erros. E se nós estamos aqui falando dos ensinamentos de Jesus em voz alta, eu canso de repetir isso para os meus amigos. Não é que nós tenhamos já conquistado esse nível moral ideal, né? Essas conquistas dos valores da alma, mas a gente está tendo oportunidade de falar em voz alta, falar em bom tom, para ver se a gente aprende,
para ver se nós nos tornamos melhores. Quem mais fala é quem mais precisa ouvir, é o que a espiritualidade fala. Se a gente está aqui falando muito, eu não digo a Leila, que eu estou aqui para aprender com a Leila, mas eu falo Sim, por vem mim. com essa. Se eu estou falando muito isso é porque eu preciso ouvir. Não, todos nós estamos no mesmo barco. Outro dia uma amiga me perguntou assim, Leila, mas será que não dava para a gente evoluir na dimensão espiritual? A gente tem que reencarnar, como diz Emmanuel, entrar na porta estreita, ou seja, entrar numa barriga de uma mulher, né, virar uma sementinha, depois passar por todo o processo educacional novamente. Será que não dava para a gente ficar lá na realidade espiritual e progredir? Daria sim, nós podemos progredir na dimensão espiritual, só que não de forma tão rápida quanto na Terra, porque na dimensão espiritual ninguém vai ficar perto de Einstein, porque a gente não teria nem como entendê-lo, ninguém vai ficar perto de Beethoven ou perto de Mozart, porque a gente não conseguiria acompanhar, a gente vai perto daqueles que têm o mesmo nível social, moral nosso. Então, a gente fica na dimensão espiritual de acordo com o nosso corpo espiritual nos permitir chegar lá. E aí a gente evolui menos rápido, porque aqui, por exemplo, quem vai saber quem é o mais evoluído aqui? Então, eu estou aprendendo com a Tetê, estou aprendendo com a Rô, estou aprendendo com vocês, com meu marido, com o André. Toda essa nossa interação representa aprendizado. Cada dia nós interagimos com pessoas que nos ajudam a nos tornarmos melhores, porque aqui ninguém sabe quem é quem, de onde veio, né? Só nós podemos saber essas questões íntimas da nossa alma. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Essas questões psicológicas a gente precisa responder. Então, a gente encarna para acelerar o nosso progresso. A gente podia ficar 200 anos na dimensão espiritual, esperar o mundo evoluir um pouquinho para voltar. Mas como a gente não tem... Ah, ele achou? Como a gente não tem consciência, né? A gente não tem consciência da gente mesmo, nós precisamos dessa caminhada na Terra. Olha aí que lindo. Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores do que os meus. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje com essa frase que André trouxe para a gente refletir, né? Se um dia eu perder as esperanças, é uma coisa que a gente não pode perder nunca, é a esperança. Ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores do que os meus. Porque às vezes a gente fica se questionando, por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia passar por isso. Ou não deu certo aquilo que eu tanto me empenhei para dar certo, é porque não era para acontecer. A gente não sabe os planos de Deus, não né? sabe, a gente não sabe o que aconteceria se tivesse, entre aspas, dado certo. A gente não sabe, os planos de Deus são perfeitos. E eu me lembro que teve uma vez, a gente tem mais um minutinho. Mais alguns minutinhos. E aí a gente, uma história, a gente não sabe, né? É uma questão profissional que aconteceu na minha vida, que eu estava muito empenhado, eu fiquei um ano inteiro praticamente focado só num determinado projeto. Era um grupo de estrangeiros que vinham para cá implementar as operações aqui. E eu ficava pensando naquilo, pô, isso aí tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, isso aqui vai resolver a vida, vai resolver minha vida. Se bobear, depois eu até me aposento. Não ia aposentar, né? Mas enfim, era um negócio muito, muito interessante. Fiquei um ano inteiro, larguei todos os outros projetos para focar nesse. Estava praticamente tudo certo para acontecer o tal do projeto, tudo certo. Eu fui dormir numa tranquilidade, falei, amanhã eu vou acordar, é o dia que vai acontecer isso, aquilo outro, tal. E acabou não acontecendo no dia seguinte. Por quê? Esse grupo, parece que era envolvido com coisas erradas, era um grupo europeu, e eles foram presos, né, lá na Europa. Aí eu estava falando com o meu sócio na época, ele falou, pô, tu não viu o que aconteceu? Não tinha tanta internet, não tinha nem WhatsApp ainda, era e-mail, olha lá o vídeo do cara, a polícia entrando na mansão dele lá, não sei o que lá, o outro no castelo preso também. Ou seja, teve uma articulação internacional para prender os caras, e eles iam fazer algumas transferências para cá para montar as operações aqui, e nós representaríamos ele aqui.
Então, se tivesse dado certo o meu plano, e eu fiquei uns 2 dias lamentando, não é possível, eu estava quase deprimido. Aí eu me toquei, eu falei, ainda bem que deu errado. Eu não sabia o que eu estava pedindo. A gente não sabe o que pede. Foi uma grande lição de vida, eu nunca mais esqueço disso. Então, os planos de Deus são muito maiores e perfeitos, são os nossos. Não. Tem até um filme muito interessante, que é antigo, é velho, mas eu adoro, que é o filme da minha preferência, chama Zorba o Grego. Não sei se alguém já assistiu. O Zorba o Grego, ele fez, nossa, 1000 planos, 1000 projetos para a vida dele, e o filme termina exatamente dando tudo errado, tudo errado. E aí termina o filme ele levantando aquele braço assim e dançando aquela música. Taran, tan, 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 taran, tan. Foi com Anthony Quinn, mostrando, gente, a beleza desse filme é exatamente esse dar volta por cima, né? Não deu certo, é porque não tinha que dar. Bola para frente, a vida daqui para frente. A gente não tem que esmorecer, tampouco perder as esperanças, como muito bem colocou aqui o Andrezinho. Eu chamo de Andrezinho porque é menino, né? Tem cabelo branco, mas mas é criança igual ele, né? Para mim é tudo criança, tudo da idade dos meus filhos. Então tá, então vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus esses momentos de encontro de almas. Querido Jesus, em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que nós nos encontramos aqui nesta casa de amor, sob a égide da nossa querida Joana de Ângeles, esse espírito que exemplificou ao longo da sua jornada a força do bem. Ajuda-nos, Jesus, para que também não venhamos a perder essa oportunidade que nos foi oferecida nesta existência, para nós fazermos escolhas melhores, para nós nos irmanarmos, aprendermos que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, herdeiros de todo o universo. Ajuda-nos, Jesus, despeça-nos na sua paz e permita que ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar as energias de amor, as vibrações dos céus, para que os nossos lares também se curem desta doença horrível que nos impede de caminhar, qual seja o egoísmo e o orgulho. Como diz o nosso mentor Allan Kardec, que o egoísmo e o orgulho são as sombras mais poderosas que nos seguram na nossa caminhada para a luz. Ajuda-nos, Senhor, e esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Bom retorno, viu?